Cara, esse áudio é gigantesco, né? E, rapaz, que matéria longa. Mas vamos ver aqui os dois áudios. Eu não vou ler o resto, não. Porque depois o Heleno ele desmentiu isso na CPMI. Não, não tô dizendo que o Heleno tá certo, tá, gente? Mas é só. Estão repassando essa mensagem aqui. Vamos lá. O deputado não enlouqueceu, ele está falando algo que está engasgado na garganta das pessoas e o que eu tenho tentado dizer há muito tempo. Eles podem tentar, mas se tentarem, não vão levar. Eu me lembro que o José Disseu e o ministro Barroso fez uma piada que eleição não se ganha, se toma. Eles podem tentar. Ué, todo mundo é livre para fazer o que quiser, tentar o que bem quiser. O problema é se vai colar. Porque nós temos aqui um problema muito delicado. As Forças Armadas brasileiras são constitucionais, elas obedecem às leis. Mas desde que começou o pleito eleitoral, já vem ocorrendo uma sucessão de problemas na confiabilidade das urnas e do pleito em si. Na imediação de dizerem, por exemplo, que Lula ganhou, tem um sério problema. Lula não pode assumir porque é um condenado político. As ações judiciais sobre Lula não terminaram. Foi apenas deslocado o eixo do tribunal para começar a investigar. Eles colocaram no zero novamente. É mais ou menos como eles dissessem que 20 juízes são incompetentes e que todas as provas estão invalidadas. Só que não existe dispositivo no Código de Processo Penal para proceder assim. Além das interferências sobre poderes alheios, a afronta à Procuradoria-Geral da República e o confronto com as Forças Armadas. E aqui nós temos um problema: as Forças Armadas não irão obedecer a ordem de um condenado pela justiça, porque senão ela desonra toda a sua estrutura moral perante o povo brasileiro, e aí pode levar o país a uma guerra civil. Porque se o povo perder a confiança nas Forças Armadas, acabou. O Brasil acabou. Nós vamos sim entrar numa guerra civil. Porque o que caracteriza uma guerra civil? É quando o povo de uma nação não confia mais nas suas instituições. Assim sendo, torna a frisar, eles podem tentar, são livres para fazê-lo. O problema é se vai colar. Porque as ruas têm demonstrado uma coisa, e as pesquisas são mentirosas e manipuláveis, têm demonstrado outra. O Lula, nesse tempo todo, não conseguiu fazer campanha nas ruas diante do povo, a não ser naquele grupinho dele fechado, ou em ambiente fechado, ou com os seus próprios seguidores. E ele, o Luiz Inácio Lula da Silva, é um condenado da justiça ainda. Ele não pode assumir a presidência da República. Isso simplesmente é rasgar a Constituição, rasgar o Código Penal, o Código de Processo Penal. E eles já ofenderam por demais a Procuradoria-Geral da República, o presidente da República. Você viu a entrevista do desembargador corregedor que pediu aposentadoria, afirmando que ele não gostaria, não se sentiria bem de permanecer no tribunal, onde ele diz que 80% dos juízes não aceitam as regras do Supremo Tribunal Federal. Então, eu torno a dizer, eles podem tentar, levar é outra coisa. Vão provocar um cisma, porque o povo já não confia nas urnas. E agora esse pronunciamento de Alexandre Moraes dizer que o Exército vai ter o que eu quero, não o que, porque como se as Forças Armadas, que é a quarta instituição constitucional, não tem o direito de fazer apuração paralela, ele está afrontando as Forças Armadas. E aí vem a questão. Poder eles podem, se vão levar é outra história. O Ciro Gomes, de quem eu não tenho simpatia, já falou sobre isso. Se Lula ganhar a eleição, no dia seguinte a guerra civil. É evidente que o Brasil vai entrar em crise institucional. Não tanto por parte do povo, mas por parte das Forças Armadas, que não vão aceitar bater continência para um criminoso. Porque se o fizerem, estão acomodados e aceitando que um criminoso
comande as Forças Armadas. Simples assim. 2 e 2 são 4. Uhum. Interessante, né? O áudio ele tem umas diferenças, né? Do tom que eu fiquei o dia inteiro ouvindo o General Heleno ali na CPMI. Mas pode ser também a qualidade da ligação, né? Do áudio ali que ele manda para um aparelho celular, provavelmente de uma qualidade inferior ao que a gente vê nas outras gravações. O que eu achei curioso é que tem um tweet do dia lá de setembro de 2022, em que o general Heleno ele elogia o Ciro Gomes. Isso circulou razoavelmente nas redes sociais. Até o Alberto Cantalice, que é uma liderança importante do PT, fez circular esse tweet. Então me chama a atenção, assim, eu não sei se esse áudio é verdadeiro, o general nega, mas legal que a Fórum levantou essa informação muito importante. Tem um segundo áudio aqui, bem longo, aliás, são mais dois, vamos ver se a gente consegue... Espera só um pouquinho. Não, essa é a primeira mensagem, então tem um segundo áudio só, e aí eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Bom, eu acho que tudo e quaisquer palavras que eu falo... Aí tá bem diferente. Vamos ver aqui. Pinguem superchat, gente, pra gente manter a nossa live. Vamos lá. De encarar as coisas segundo a apreciação particular de cada um, geralmente carregado de muita emoção. Confesso a vocês que eu sou um pouco mais racional. Eu não estou julgando que vocês não sejam, mas nós não devemos esquecer que ainda, embora todo o quadro esteja apresentando negativo para todos nós que acreditávamos na justiça, na família, alguns dados que deixam escapar a todos. Primeiro, o presidente da República ainda não se manifestou. Segundo, ele ainda é o presidente até o final de dezembro. E depois, Lula, para ser presidente, precisa ser diplomado. Ele já está fazendo a apresentação na televisão como se fosse presidente. É evidente, e é lógico, que todos nós ficamos muito apreensivos e preocupados. Eu torno a dizer a vocês que há muita coisa em jogo neste momento no Brasil, e que cada passo que for tomado, seja por nós, o povo, ou seja pelas autoridades, terá que ser dentro do espectro da lei. Eu sei, muitos dirão, já passou o tempo, deveríamos... É baixo mesmo, viu, querido Rodrigo Fonseca? É verdade. Mas a que custo? Vejamos o que nós conseguimos conquistar. E nós sabemos que Lula e sua equipe, mequetrefe, em 6 meses destruirão tudo o que o presidente da República fez. Esse é o nosso maior temor. Estamos vendo o exemplo da Argentina, essa voz está da muito Venezuela, da Nicarágua e de todos os países que abraçaram essa teoria comunista. Nós podemos ficar aqui imaginando que está tudo decidido. Me desculpem, eu não estou sendo sonhador e delirante na altura da minha idade e da minha visão de vida. Eu sei que tudo tem um motivo para ser. E as coisas não são tão aparentes assim como possam parecer. Primeiro, sabemos que a vitória do Lula se deu debaixo de fraude. Nós sabíamos disso. E se nós sabíamos disso, é óbvio que as forças da República e os militares também sabem. É lógico que muitos acham que os militares não vão fazer absolutamente nada, ou que deixarão tudo do jeito que está. Pode ser que sim, pode ser que não. O nosso problema é que tentamos resolver as coisas e entender os meandros políticos segundo a nossa ótica. E cada um tem uma ótica, cada um tem um modo de pensar. Mas geralmente as pessoas se baseiam muito na emoção. Eu quero tornar a frisar a todos vocês que tem muita coisa em jogo. E o jogo ainda não acabou. É evidente que, diante do que se apresentou, e nós vimos que foi uma fraude, pela própria progressão algorítmica, é uma linguagem da área de tecnologia. E muitos já entregam os pontos, acham que o Lula é um grande vencedor e que o Brasil é terra de bandidos. Bom, eu não sou bandido. Creio que nenhum de vocês também o seja. Eu também não estou pedindo... Não, é golpista, que é pior. Que vocês esperem nada, porque não é necessário pedir. Vai acontecer de um jeito ou de outro. Lula é um condenado, não apresentou certidão nenhuma. Eu sei que muitos de vocês dirão que já não tem mais lei,
mas o Brasil não será entregue em mãos de criminosos. Tenho certeza disso. Como eu posso falar isso? Bom, eu poderia ficar aqui tentando explicar, mas creio que nenhum de vocês gostaria ou teria tempo de ouvir. O fato é que nós temos que aguardar os acontecimentos. Nem sempre, aquele que vence leva, mesmo quando vence debaixo da fraude. E nós sabemos que houve fraude. Nós podemos imaginar que houve porque lembramos muito bem de 2018. Repetiu-se o mesmo padrão. Só que dessa vez se permitiu que a fraude se consumasse. As provas existem muitas. Serão usadas? Serão apresentadas? Será tomada alguma decisão? Será que os militares irão bater continência para um condenado da justiça e um criminoso? Bom, se isso vier a acontecer, que é o que nós mais tememos, nós estaremos irremediavelmente perdidos, porque vamos entrar numa terra de ninguém, porque certamente muita gente está revoltada e não vai aceitar de bom grado esse tipo de fraude. Então, eu creio que a nós só resta esperar o rumo dos acontecimentos. Agora, quero chamar a atenção de vocês desta particularidade. Nem tudo está consumado. O que aconteceu, aconteceu, que nós sabíamos que poderia acontecer. Esperávamos que não, mas aconteceu. Agora ele já está na televisão dizendo e discursando como presidente. Não nos esqueçamos, ele é um condenado. Nós sabemos que houve fraude, manipulação, roubo, sabemos de tudo isso. Certamente as autoridades também sabem. E se elas permitirem que a injustiça e o crime reine, aí sim estaremos diante de um Brasil sem rumo, com um perigoso expediente de termos revoltas aqui e acolá. Portanto, o que eu peço a todos é que observem as coisas e os rumos do acontecimento. Vamos ver o que vai acontecer. Por favor, não me tomem como pueril ou infantil ou uma pessoa apressada ou sonhadora. Não sou. Eu tenho os pés muito no chão. E sei reconhecer quando as coisas estão erradas. As coisas não estão bem e não vão sair bem como aqueles que pensam que ganharam. Não ganharam. Isto é um jogo. Vamos ver o que vai acontecer. É só o que eu posso dizer a vocês. Pois é, esse segundo áudio eu fico um pouco mais reticente em dizer se é do general ou não, né? O legal é que, assim, independente do que a gente acha, o que a gente sabe é a revista Fórum conversou com um perito da Universidade Federal do ABC e com gente da USP também. Então, independente, assim, pelo menos a análise pericial desses profissionais diz que sim. O general Heleno desmentiu isso na CPI, tá, gente? Mas o legal é que esses áudios foram levados ali, foram confrontados diretamente com o cara que é acusado de golpismo. Eu achei o segundo áudio especialmente estranho, o texto dele, eu achei muito... assim, eu esperaria uma conversa um pouco mais desconexa por parte do general, especialmente pela falta de educação que ele teve ali no momento que ele estava pressionado. Mas vamos lá. Heleno ataca laudo sobre áudios divulgado pela Fórum. A perícia foi forjada. O militar ficou profundamente irritado ao ser pego na mentira e contradições durante o depoimento da CPMI dos atos golpistas. Oh, que pessoa horrorosa, né, gente? O Heleno, ele é ruim para o país e ele é ruim como pessoa, né? A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI dos atos golpistas, tomou o depoimento nesta terça do general Augusto Heleno, ex-chefe do GSI durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado Rogério Correia, ao realizar as suas perguntas, exibiu o áudio ao qual a Fórum teve acesso com exclusividade, onde Heleno envia uma mensagem de teor golpista. Após a exibição do áudio, Rogério Correia pergunta a Heleno se o áudio era verdadeiro. Profundamente irritado, o militar se alterou e afirmou que a perícia do áudio foi forjada. No entanto, o áudio em questão passou por uma perícia minuciosa realizada pela Universidade Federal do ABC e pela Universidade de São Paulo. Além disso, Rogério Correia perguntou para Heleno se Mauro Cid havia participado de alguma reunião com ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro. O militar negou, mas foi desmentido na hora quando o deputado exibiu uma foto de uma reunião com Bolsonaro, ele e Cid. Essa foto foi mostrada várias vezes, gente. E aí teve a Fórum lembrando aí dos áudios e dessa outra matéria que eles fizeram aí, meus queridos e minhas queridas.